Será que a Grécia é realmente tudo isso que mostram na internet? Eu descobri que esse país vai muito além das paisagens cinematográficas. Hoje vamos conhecer Atenas, visitar os principais pontos turísticos, lugares por onde passaram figuras como Sócrates e o apóstolo Paulo, quanto custa viajar, quanto custa visitar a cidade e várias dicas práticas para quem está planejando uma viagem. Vamos começar nossa viagem por Plaka. Plaka é um dos bairros mais antigos que tem aqui na Grécia. Tem ruazinhas estreitas, varandas floridas e um charme típico das cidades. Muitos acreditavam que Eros, o deus do amor, ainda vaga pelas ruas de Plaka, unindo casais que se encontram por acaso entre as tavernas e lojas de artesanato. Curiosidades é que sobre as ruas de Plaka há túneis e ruínas romanas e algumas tavernas antigas. Você faria compra nas feiras da Grécia? Deixamos Placas e viemos para Monastirak. Monastirak também é um ótimo lugar para você poder comprar suas lembrancinhas, assim como Plaka. Estamos caminhando agora para a Acrópole de Atenas. Então, decidimos parar aqui nessa lojinha que está aqui atrás de mim. Comprei um iogurte grego com um dressing, com uma cobertura, alguma coisa assim. E o sabor é pistacho e cereja. Vamos subindo aqui o caminho da Acrópolis. Aqui está a bilheteria e aqui atrás de mim a fila. Então, se você quiser comprar o seu ticket online, é muito melhor do que estar comprando aqui na porta. Eu paguei 30 euros no ticket e fiquei cerca de 15 a 20 minutos na fila esperando a minha vez. Enquanto a gente sobe, eu vou contando um pouco da história do Partenon de Acrópolis. Este é o templo mais famoso que tem aqui na Grécia. Ele foi construído em 443 a 432 a.C. e era dedicada à deusa Atena. Atena Partenos. Caminhada boa. A sua fachada era coberta por mármores esculpidos com cenas de batalhas mitológicas e procissões religiosas. Uma curiosidade é que disse que a estátua de Atena era feita de ouro e marfim, feita por Fídias. Diziam que era tão magnífica que refletia a luz do sol e podia ser vista de longe no mar. Os marinheiros a usavam como ponto de referência para achar o caminho de volta para Atenas. E daqui a gente já consegue ver o mar. Não sei se dá para vocês verem. Não importa a época do ano que você venha, aqui sempre é cheio. Então, tem que ter muita paciência, venha com tempo. Se você não tiver muito tempo, eu não sei se você conseguirá aproveitar o passeio. E eu vou mostrando para vocês aqui. Este lugar ele é incrível, cheio de riqueza, cheio de detalhes e super recomendo você vir com tempo para poder estudar toda a história, toda a arquitetura, porque tem um toque muito especial.
E também tem a parte da mitologia, né, que se você gosta de mitologia, né, vale a pena você estudar um pouco antes e venha, e você entenderá com muito mais facilidade como é que funciona cada tipo de templo, de deuses. Uma curiosidade sobre o Partenon é que aqui já foi igreja, já foi depósito de pólvora, já foi mesquita e explodiu em 1687 durante um ataque veneziano. Então, esse lugar já passou bastante história. Essa oliveira aqui atrás de mim tem uma história interessante. Na verdade, tem uma lenda que conta essa história muito interessante. Há muito tempo atrás, os deuses do Olimpo decidiram escolher uma divindade protetora para uma cidade aqui na Ática. Atena, a deusa da sabedoria, e Poseidon, o deus dos mares, se prontificaram a participar deste desafio. Então, Poseidon, ele pegou seu tridente e o travou no chão. Então ele fez surgir uma fonte de água. E todo o povo regozijou, se alegrou, mas quando tentaram beber a água, perceberam que era uma água salgada. E fazia todo sentido, já que Poseidon era o deus do mar. Então, Atenas, na sua sabedoria esplêndida, fez brotar da terra uma oliveira. Eles experimentaram as azeitonas e não gostaram do gosto amargo. Então, novamente, ela, com sua sabedoria, ensina o povo a manipular as azeitonas para fazer alimento como azeite de oliva. Então, Atenas mostrou ao povo grego que aquele alimento trará força a eles. Hoje, a oliveira é símbolo de prosperidade e paz. Diante do presente de Atenas ao povo grego, o povo escolheu Atena. A cidade ganhou seu nome de acordo com o mito. Você conhecia esse mito que deu nome à cidade de Atenas? Engraçado que eu tava ali gravando o vídeo e a segurança me parou falando que eu não podia gravar. Mas eu vejo tanto vídeo e conteúdo de outros youtubers na Grécia fazendo também vídeos dentro dos sítios arqueológicos que eu não entendi, a não ser que tenha mudado a lei ou alguma coisa assim. Isso já aconteceu com você? Yes, dia de compras. Estou aqui agora no mercado principal de Atenas, que é esse aqui, vocês estão vendo. E agora a gente vai fazer uma pausa para o almoço. Vamos escolher o lugar. Pronto, escolhemos. A gente vai almoçar aqui. Eu pedi um gyros de frango. Ele vem com uma saladinha e também vem com uma batata frita. Ou pão pita, né? Que é um pão típico aqui da Grécia. Eu não gosto de batata frita, então eu escolhi o pão pita. Esse é o tal do gyros, né? Tem esse frango, de tomate,
uma maionese, o pão pita, que é típico daqui da Grécia. Ele veio com essa batata frita aqui em cima. Eu tinha pedido sem batata frita, né? Mas, vamos ver, vou experimentar como é que tá esse... Então tá, vou experimentar como é que tá esse pita. Esses giros, na verdade, com esse pão pita. Pra falar a verdade, pra mim já não é novidade, porque na República Tcheca tem bastante kebab. E pra mim tá igual. Igual que tem de lá. Pra mim não tem nada de especial nesse kebab. Mas tá gostoso. Chegamos aqui no templo de Hefestos. O ticket custou 10 euros. E vamos começar o nosso tour aqui nesse templo maravilhoso que é. Vem comigo. Este templo, que é o templo de Hefestos, assim como outros templos e monumentos que tem aqui na Grécia, também fica perto da Acrópolis. E Hefestos era o deus da forja, do fogo, do metal. E esse é um dos templos mais bem preservados da antiga Grécia. Eu super acho que esse valor de 10 euros foi muito bem pago, porque olha, é lindo. Fica aí com as imagens para vocês se deliciarem. E daqui do templo de Efésios, a gente já tem aqui embaixo a Ágora Antiga. E agora vamos descendo para o Ágora. E durante o nosso caminho até a Ágora, eu vou contando um pouquinho da história deste local super interessante. A Ágora Antiga, ele era um lugar social. Era o coração social da Grécia Antiga. Político, econômico e comercial da cidade. Foi aqui que Sócrates ensinava Péricles, discursava e a democracia dava os seus primeiros passos. Daqui debaixo da água a gente consegue ver o templo, cadê? De Hefestos, aqui em cima na colina. Logo aqui na frente de mim a gente consegue ver uma figura muito importante para a sociedade, principalmente naquela época. Este é Sócrates. O Ágora era o coração da vida pública da antiga cidade de Atenas, o lugar onde tudo acontecia, o comércio, política, filosofia, religião e até encontros sociais. A palavra Ágora significa lugar de reunião. E era uma grande praça pública, cercada por edifícios administrativos, templos, estátuas e mercados. E ali os cidadãos se reuniam para discutir política, filosofia, justiça e, entre outras coisas, como até negócios. E agora vamos visitar aqui o Museu da Ágora Antiga. Uma curiosidade é que o Ágora, ele funcionava também como tribunal popular, digamos assim. E aqui também havia uma grande concentração de mercados em volta. E aqui é o local onde Sócrates pregava, né? Vinha debater as suas ideias filosóficas. E é aqui que ele foi julgado e condenado.
Essa aqui é a estátua de Afrodite. Todas essas peças recuperadas, né? Infelizmente elas não foram e acho que também nem vão ser restauradas. Mas é muito emocionante, a gente tem uma sensação muito de voltar, de estar no passado, né? Muito bom. Pronto, saindo aqui do museu do Ágora, muito interessante, tem muitas coisinhas, muitos objetos achados e restaurados que estão expostos lá. Vale muito a pena, super recomendo. E agora a gente vai seguindo para um outro local. Saindo aqui do Ágora, em Atenas, tem uns restaurantes na frente, então a gente não precisou andar muito até achar, foi questão de 1 ou 2 minutos. Bem aqui a gente tem uma vista maravilhosa da Acrópole de Atenas. Essa colina oferece uma das melhores vistas da Acrópole e também é um lugar envolto em mitos. Acredita-se que foi aqui que as musas, inspiradoras das artes e da poesia, viviam e cantavam. No topo há o monumento de Filopapou, dedicado a um nobre sírio que amava Atenas. Disse que em noite de lua cheia, o espírito das musas ainda aparece dançando sob a luz prateada. Localizado atrás do parlamento, esse parque era o refúgio da rainha Amália, a esposa do primeiro rei grego moderno. Ela o criou em 1840 como um espaço de paz e reflexão. Passamos pelo Jardim Botânico e viemos diretamente para o Templo de Zeus, que é esse aqui atrás. Entramos aqui no Templo de Zeus. Como eu havia falado antes, os sítios arqueológicos aqui na Grécia agora não tem mais aquele ticket combo que você compra nas lojinhas oficiais, né? E que você pode visitar até 7, 8 lugares que estão dentro do pacote. Hoje em dia, você tem os sítios arqueológicos, cada um com seu próprio preço. Então, aqui, hoje eu paguei 10 euros. Este era o maior templo da Grécia Antiga, tinha 104 colunas coríntias e cada coluna tinha 17 metros de altura. Pensa no lugar gigantesco. O Templo de Zeus ele fica bem aqui pertinho da Acrópole de Atenas e o interessante é que esse espaço aqui de onde é o templo, onde está o templo, ele é um espaço gigante. A gente consegue ver aqui atrás de mim os restos do templo, né? E aqui na minha frente, agora vai ficar atrás, ali vocês conseguem ver a Acrópole de Atenas. E o interessante é que aqui há referências, né, pequenos templos em volta do templo de Zeus, referente a outros deuses da mitologia grega. A construção do templo de Zeus começou no governo do tirano Pisístrato e foi interrompido quando a tirania desse governante acabou. Séculos depois, o imperador Adriano retornou às obras e finalizou todo o templo de Zeus. Agora vamos subir para o ponto mais alto de Atenas, com uma vista panorâmica da cidade. Chegamos aqui em cima da montanha. Deixa eu ver o nome dessa montanha aqui, porque em grego, sabe que eu não entendo grego. O nome dessa montanha é Lycabettus. Vamos ver que visão nós temos daqui. Aqui em cima tem um restaurantezinho bem bacana, bem confortável. Dá uma olhada nisso aqui, você tem uma visão privilegiada de Atenas. Mas vamos continuar subindo. Será que
Vamos ter, olha que lindo esse pôr do sol. Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente chegar no ponto mais alto dessa colina. E o bom é que tem um monte de lugar aqui para você sentar, comer, beber e admirar a paisagem. E é claro que aqui está lotado de pessoas, que torna impossível de andar em um local tão pequeno, tão apertado. Mas eu quero mostrar para vocês esse pôr do sol maravilhoso que tem aqui. Este é o melhor lugar para admirar o pôr do sol mais belo de Atenas. Mas chegue cedo, porque lota. Segundo a lenda, Atena deixou cair uma pedra enorme enquanto construía a Acrópole. Essa pedra virou o Monte Licabetos. Outra versão diz que era morada de lobos sagrados, daí o nome Licabetos, derivado de licos, lobo. O Areópago é uma colina rochosa próximo à Acrópole de Atenas. O nome significa rocha de Ares, em referência ao deus grego da guerra. Segundo a tradição, Ares teria sido julgado pelos deuses do Olimpo aqui pelo assassinato do filho de Poseidon. Daí vem o nome do local. E na tradição cristã, o apóstolo Paulo passou por aqui. A passagem de Paulo por Atenas representa, primeiro, o grande diálogo entre o cristianismo e a filosofia grega. Foi um momento em que o evangelho entrou em um contato com o intelectualismo helênico, mostrando que a fé cristã podia dialogar com a razão e a cultura sem perder a ciência. Historicamente, esse episódio marca o início da evangelização no mundo ocidental, especialmente entre povos não judeus, e mostra Paulo como um missionário intercultural capaz de adaptar a mensagem ao contexto local. Os filósofos curiosos com as ideias estranhas de Paulo sobre Jesus e a ressurreição o levaram para aqui, onde eu estou agora, o Areópago, em Atos 17, 19. O Areópago era tanto lugar físico quanto o nome de um conselho ateniense, uma espécie de tribunal que tratava de questões morais, religiosas e filosóficas. Então as pessoas que eram julgadas eram trazidas para cá, uma espécie de julgamento e tribunal. Sócrates nasceu em Atenas por volta de 470 a.C. Ele era filho de Sofronisco, um escultor, e Fenarete, uma parteira. Desde jovem, destacou-se por seu método de questionamento, conhecido como método socrático, que buscava estimular o pensamento crítico e a reflexão através do diálogo. Escritos. Tudo que sabemos vem de seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte. Sócrates acreditava que a sabedoria começava com o reconhecimento da própria ignorância. E é daí que vem a frase, só sei que nada sei. Defendia que o objetivo da vida era buscar o bem e a virtude. E ele tinha uma vida simples, ele andava descalço, vestia-se de forma simples e não cobrava por ensinar. Rejeitava luxo, riqueza e ambição política. Não acreditava que a maioria das pessoas sempre decidia com sabedoria. Defendia que decisões políticas deveriam ser tomadas por pessoas virtuosas e preparadas. Decidimos comer porque já é bem tarde. E eu pedi aqui um mojito, como de costume. E eu ainda não sei o que eu vou pedir para comer. Então, vamos ver. Viemos aqui para o estádio Panathinaiko. Comprei o ingresso, 12 euros. Agora vamos entrar. E parece que hoje está tendo alguma passagem de som, alguma coisa assim, porque
Estão dizendo que no final de semana vai ter uma maratona aqui. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Aqui agora tá tendo um ensaio, uma passagem de som ou algo assim, né? Você vê que tem uma estrutura montada e tudo mais. Porque vai ter uma maratona no final de semana. Construído inteiramente em mármore, o estádio original data do século IV a.C. e foi reconstruído para os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896. Diz a lenda que o espírito de Hermes, que é o protetor dos atletas, corria junto com eles nas maratonas ou nas lutas que aconteciam aqui. O estádio ele comporta até 45 mil pessoas. Construído inteiramente em mármore, o estádio original data do século IV a.C. e foi reconstruído para os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896. Bom dia, mais um dia. Chegamos aqui no Museu de Acrópolis, pagamos 20 euros. Vamos começar aqui mais um dia. Toda essa decoração fazia parte do Partenon e elas contêm cenas mitológicas. E este museu tem o tamanho exato do Partenon de Atenas. Por isso que a gente consegue ver toda essa parte e assim vai, todos os lados, com a decoração de cenas mitológicas do Templo de Atena. Aqui no museu paramos para tomar um cafezinho, aqui no Museu de Acrópolis. A gente pediu 2 sanduíches, um cappuccino, um café e um milkshake. Claro que o meu é um milkshake. Já estou quase finalizando, por sinal. Se você gosta de almoçar ou comer em lugares que você tem visão privilegiada de monumentos, por exemplo, aqui em Atenas, eu sugiro, em frente ao Templo de Zeus, quando você sai do parque, você tem os restaurantes ali na frente. Você pode sentar lá e ter uma visão maravilhosa.
Ou você pode vir aqui para o café do museu, restaurante do museu, e você também tem uma visão privilegiada. O preço aqui é um pouco mais salgado que na frente do Templo de Zeus, mas ainda assim vale a pena e a comida é muito boa. Agora a gente vai descer para a área arqueológica daqui do museu. Ficamos lá dentro cerca de 2h30, 3 horas por aí. E acredito que mais 1 hora só pela essa parte do sítio arqueológico. Vem comigo. Essa parte do sítio arqueológico ela já está inclusa. Você vai pegar o seu ticket que tem um QR Code e vai passar ali na catraca. Vamos lá. Agora a gente está aqui no subsolo do museu. E o sítio arqueológico é enorme. Gente, eu tô chocado porque eu descobri agora que há 400 anos antes de Cristo já existia a frigideira e panelas com tampa. Gente, nós não evoluímos em relação a isso, acredito. Não deixe de ver a troca da guarda em frente ao parlamento, todos os domingos às 11 horas. E agora estamos em Piraeus ou Pireus, e antigamente o principal porto de Atenas era Falero, até que Temístocles percebeu o potencial estratégico da área e ordenou a construção de um grande porto militar e comercial aqui, e mudou o porto para cá. Piraeus vem do grego antigo e significa o lugar por onde se passa, fazendo referência à localização geográfica. Após a derrota de Atenas da Guerra do Peloponeso, Piraeus sofreu grandes destruições, mas se reergueu sobre os macedônios e depois sobre o domínio romano. Com a independência da Grécia e a escolha de Atenas como a capital, Piraeus voltou a crescer novamente. Tornou-se o principal porto do novo estado grego, recebendo imigrantes e comerciantes e se industrializando ao longo do século XIX. Piraeus foi duramente destruída, ou atacada, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocuparam este local. No pós-guerra, o porto foi reconstruído e modernizado, tornando-se o maior porto da Grécia, um dos mais movimentados do Mediterrâneo. E hoje é um centro vital do transporte marítimo, conectando Atenas a ilhas gregas. Você pode ver os navios aqui atrás de mim. E o comércio internacional também. Agora estamos indo para a Egina, a ilha grega, a primeira capital da Grécia. E este será o próximo vídeo.